Oi, Neila, tudo bem? Hello, tudo ótimo. Vamos falar de coisa boa, a gente sempre fica bem, né? Exatamente. Hoje é a nossa última live da semana de lives de high school, né? Mas a gente não podia terminar com uma pessoa que não fosse você, né? Nossa Ó. querida CEO, que viveu esse high school na pele também. Gostaria que, para quem ainda não te conhece, você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre você também. Maravilha. Bom, para quem ainda não me viu meu rostinho por aí, né? Eu sou a diretora-geral, CEO da Just Intercâmbios e junto com esse time maravilhoso, transformando vidas para melhor, né? A gente está aqui sempre para ajudar a planejar e transformar através do intercâmbio da educação internacional a vida das pessoas. E esse é o nosso propósito, e é isso que bate forte no nosso coração e brilha nossos olhos. É isso mesmo. E para quem já te conhece, sabe que você gosta muito de viajar. Me conta um pouquinho de onde surgiu essa paixão de conhecer novos lugares. Ai, acho que desde pequenininha, né? Sempre foi algo que meus pais tinham como rotina por ano, né? Então acabou que sempre foi algo que brilhava também meus olhos, chegar, né, no final do ano, nas férias, fazer uma viagem para um lugar diferente, conhecer pessoas diferentes, a cultura local, a história daquele lugar, né? E eu sempre voltava diferente da viagem. Então, é algo que quem viaja sabe, né, o quão gostoso é participar, mesmo que de um tempo curto, daquela vida ali, né, daquela realidade. Então, minha família, né, de libanês, então minha mãe, meus avós vieram do Líbano, então já está um pouco do DNA essa coisa, né, de sair das suas casas para ir para outro lugar, morar e fazer a vida. E assim foi. E desde que eu comecei, principalmente com o intercâmbio, né, o que a gente vai falar hoje aqui de high school, eu não parei mais. Só um período aí, né, da pandemia que eu tive que ficar quietinha, todo mundo, mas mesmo na época, né, depois de ter filho e tudo, eu sempre dou umas escapadinhas e tento vivenciar um pouquinho o que as outras culturas têm para nos ensinar, né, entender um pouco da história daquele país. A gente sempre volta diferente. Então, viagem, intercâmbio principalmente, abre muito a nossa cabeça, a gente se torna realmente um cidadão do mundo, né? A gente passa a entender melhor as coisas, a gente passa a olhar um pouquinho mais para as outras pessoas com, né, com o olhar daquela pessoa e não com o nosso ponto de vista. E é isso. Vamos falar aí Legal. sobre. Muito bom. E sobre o seu intercâmbio de high school, né? Agora conta um pouquinho para onde você foi, por que que você escolheu esse destino, alguns pontos que você acha legais também de citar sobre seu intercâmbio. Bom, eu fiz meu programa de high school em 2008, 2008, em 1998. Então, naquela época não tinha muitas opções. Ficava muito restrito aos Estados Unidos. Tinha, eu acho que iniciando ali o Canadá, se falava da Austrália, mas era algo muito novo. Então, os Estados Unidos era de fato o principal destino. E eu fiz o programa de J1, que é aquele programa onde as famílias são voluntárias, né? A escola é pública, então ele tinha um custo mais acessível ali para mim, então, para meus pais, né, no caso, porque foi quem Uhum. me bancou. Então, na verdade, assim, o país em si foi determinante realmente, por conta da opção que tinha. Agora, eu fui morar, né, numa cidade a 1 hora de Seattle, né, no estado de Washington, quase fronteira lá com o Canadá, pertinho de Vancouver, e lá eu fui cair lá porque foi onde acharam, né, uma família, uma escola para me receber. Então, eu não escolhi o destino, né, para onde eu queria ir, eu escolhi simplesmente os Estados Unidos e fiz todo o meu processo, né, de fazer o application, de falar o que eu gostava, de como eu era, o que, é que eu esperava do intercâmbio. E nos 45 do segundo tempo, recebi a minha família e fui para uma experiência que realmente, naquela época, a gente não podia botar em Google Maps, a gente não tinha Facebook, né, para se comunicar, era ligando e a relação era muito através de cartas e de ligação. Então, quando eu recebi o dossiê da família, eu recebi algumas fotos, né, que falava ali que era
uma Uhum. mãe solteira com 4 filhos pequenos, e que eu iria morar em Maryland. Era isso, né? Então, eu embarquei naquela experiência e fui, né? De cabeça aberta, tentando realmente não me comparar com as outras amigas que estavam viajando também na mesma época que a minha, inclusive muitas já tinham embarcado e eu tinha ficado, né, para trás Uhum. nesse deadline. Eu fui realmente no final ali, no deadline final do que o programa sempre dá, né, de opção. Mas foi maravilhoso. Então, e marcou tanto a minha vida, transformou tanto a minha vida, que eu estou aí há mais de 15 anos, é, 100% focada nesse negócio de realmente, né, oferecer essas oportunidades e transformar outras vidas. Que legal. Nossa, você comentou que a sua colocação chegou, né, muito em cima da hora. O coração devia estar quase parando de tanta ansiedade. Com Imagino. certeza. A gente, né, tem aquela, ai meu Deus, será que eu não vou ser? Por que não me selecionaram, né? Será que não gostaram do meu perfil? Mas não é, né? Depois você vai entendendo que existe todo um processo, né? Você entrega Uhum. o dossiê, você vai para uma coordenadora, a coordenadora vai buscar a família, que tem que estar, né, próximo da escola, então tem muitos detalhes nesse sentido. E aí, como eu estava indo para a Costa Oeste, as aulas começavam mais tarde, né, naquela Uhum. região. Então, acabou que, não sei, né, a questão de priorizar quem vai para o leste, depois vai para o oeste, e chegou, mas assim, foi tudo dentro do que estava previsto, né? Isso que é o importante, e eu acho que a preocupação de todo o programa sério, e aí também das agências, é de ter famílias bem selecionadas, né? Não é pegar qualquer família, não é pegar de qualquer jeito. Sim. Então, e eu vi na prática isso, quando eu cheguei lá, apesar de ter sido uma mãe que estava recém, né, separada, estava emocionalmente um pouco abalada, foi a melhor experiência da minha vida, assim, eu não podia ter uma família melhor para entrar, então, às vezes a gente fica, né, se apegando a algumas coisas, as ansiedades tomando conta da gente, e na verdade não, faz parte do processo, né, então, por mais que eu tenha ido nos últimos minutos, né, no prazo final ali, eu fui final de agosto mesmo, não, eu fui início de setembro, tanto que eu cheguei, tipo, no sábado, na segunda, as aulas já estavam começando. Nossa. Então, foi algo bem rápido, mas que é isso. A gente, né, saiu da zona de conforto e vai para uma experiência nova, a É, gente tem que estar abertos tudo. às novas coisas, né? É. É. E aproveitando agora esse link que você falou da sua família hospedeira, que se você pensar bem, ela não é a família que você teve não é uma família, digamos, tradicional, né? É uma mãe solo com 4 filhos. E como foi a sua relação com essa família, com essa mãe, com os 4 irmãos hospedeiros que você teve? Você acha que foi essencial para você? Me conta um pouco sobre essa relação mesmo que você teve com a família. Olha, quando a família chegou, eu lembro assim até de 2 tias minhas que já tinham feito intercâmbio, já tinham morado fora, falou meio, né? A minha família, a religião dela é mórmon, e tinha essa situação, né? Então, algumas pessoas já ficaram com preconceito. E ela tá tipo, se Uhum. levando para você cuidar das crianças. E olha, a religião mórmon, você não pode fazer, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e tal. E eu sempre tive assim no meu coração, né? Eu falei, eu vou. Se chegar lá, né, e eu sentir que ela tá me fazendo de babá, e não, né, eu não tá prejudicando o meu estudo, Sim. ou se for uma família que está totalmente né, fora de um padrão de alguém para receber, eu vou conversar com minha coordenadora, né, diária, porque eu sei que tem Sim. um apoio, ou eu vou falar com minha agência, enfim, eu vou me comunicar, mas eu vou de cabeça aberta, e eu fui mesmo. E aí, eu chegar lá, quer dizer, antes, né, na primeira ligação que eu fiz, aquele inglês básico do básico, porque por mais que eu tivesse estudado anos de inglês no Brasil, quando você vai para a vida real, é outra história. Ainda assim, eu, né, Uhum. ensaiei um pouquinho, liguei, falei, o que ela falou do outro lado, não entendi direito, mas beleza. E aí embarquei, né? Fiz todo o trajeto sozinha, Salvador, São Paulo, aquele aeroporto enorme de Guarulhos que eu nunca tinha ido sozinha, mas me virei.
Aí depois fui para Miami, de Miami fui para Dallas, de Dallas fui para Seattle. Então, assim, foi uma viagem enorme, longuíssima, porque eu cruzei os Estados Unidos, né? Então, lembro que eu também não entendia nada que as pessoas falavam, mas eu estava lá com o número do flight, details, né? Onde é que eu tinha que pegar o portão tal, e eu ia, e fui. Chegando lá, a minha família não podia me pegar porque era domingo, foi domingo que eu cheguei. Domingo é um dia de igreja e que eles são muito firmes, né, nessa coisa da ida, e aí a coordenadora legal foi me pegar. Chegando lá, a pessoa ainda não estava me esperando, né, eu esperei um pouco, ela apareceu, e aí a gente foi, destino, né, da casa, ela me deixou lá, minha mãe estava chegando, e foi aquela coisa, eu falei, pô, vou olhar para o lado bom. Ela tinha 36 anos na época, ou seja, hoje eu tenho 40 anos, eu olho assim, meu Deus, como é que ela dava conta de 4 crianças e ainda, né, botar uma intercambista no meio. Mas era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que, assim, final de semana, os meninos de 15 em 15 ficavam com o pai, e ela fazia de tudo para me agradar, então ela tentava viajar, sabe? Ela fazia mil coisas, família grande, né? Então ela tinha irmãos na Califórnia, irmão em Oregon, irmão em Utah, e aí durante os períodos ali de breaks, a gente entrava todo mundo dentro do carro e viajava aquelas estradas americanas, e eu fui conhecendo outros lugares, fui conhecendo a família. Então, assim, ela, para mim, eu tinha uma relação com ela, por conta até da idade, pela cabeça dela, na verdade, de amiga, né? Assim, de irmã mais velha, na verdade, né? Porque ela era bem nova, chamava né? ela, eu não conseguia chamar ela de mãe, sabe? Eu tinha um negócio, eu falava assim, nem se tal. E a gente se apegou muito, a gente tinha uma relação muito linda, então ela estava na parte do sofrimento, né, da separação, então eu meio que ajudava ela, né, a botar ela para cima, eu organizei algumas coisas dela, da separação de contas, tal, porque como ela é artista, ela é musicista, né, então ela não era muito organizada com as coisas, e eu sempre pensava, né, em ser administradora, então, assim, eu falei, me dá aqui, ó, eu vou organizar suas finanças, eu vou organizar suas coisas, e eu lá ajudando ela querendo pagar. Eu falei, não, de jeito nenhum e tal. Mas com o intuito, assim, de se entregar para aquela família como querendo ajudar mesmo, né? Os meninos, né? Ela ficava cheia de dedos, assim, de eu ficar sozinha com eles, porque eu chegava da escola e logo na sequência chegavam os 2 mais velhos. E como pela idade deles, né, de 12, 10 anos, eles não podiam ficar sozinhos em casa. E aí eu falava, uai, deixa eles ficam comigo. Não, mas você não tem problema. Eu falei, não tem problema nenhum, eu estou em casa, né? Não tem problema eles ficarem comigo. Então, foi uma relação muito gostosa. A gente tem contato até hoje. Eu tenho o maior carinho com ela. Um dia desse, meu filho falou com ela pelo WhatsApp, né? Falando tal. Eu já voltei para os Estados Unidos, já fui para a casa dela. Depois ela saiu de lá, foi morar na cidade natal dela, em Utah. E eu fui lá visitar, a gente chorava. Foi construída uma relação muito linda, muito gostosa. A gente fica, né, muito tempo sem se ver, porque a gente está falando aí mais de 20 anos, né? Mas é aquela pessoa que quando eu encontro, parece que é a mesma pessoa, sabe? Quando eu casei, eu convidei ela para vir, só que ela estava financeiramente um pouco com dificuldades, né? E aí ela acabou não vindo, mas foi, sabe assim, todos os episódios, toda coisa a gente tem se falado. Então, foi um relacionamento que eu construí, que eu tenho certeza que em breve eu vou lá com meus filhos, vão conhecer ela e vai ser eternamente minha família hospedeira, né, e do coração. Então, mas é isso, é a entrega. Eu assim, para mim é muito claro que se eu tivesse chegado cheio de preconceitos, toda, né, não me entregando, né, de uma forma que eu ficasse vendo só os defeitos, porque tinham diversos defeitos, né? Sim. A gente sabe a dificuldade que ela tinha, né, de cuidar. Então, assim, a casa não era da mais arrumada, não era das mais limpas, não era mais um monte de coisa. Ela não podia me levar e me pegar nos lugares, então eu dependia de outras pessoas, né? Então, assim, ela não era disponível para mim, mas quando dava, ela era. E aí a gente também, uma forma, né, que a gente tinha de se conectar era muito com a religião. Eu sempre fui católica, né, cresci, fui criada mesmo no catolicismo, mas chegou lá, eu não fiquei exigindo ir para a igreja católica, eu falei, deixa eu conhecer os mormons, e eu conheci pessoas maravilhosas que me acolheram, que aprendi muito,
né? Todo domingo eu estava lá com eles, eu estava aprendendo alguma coisa, estava melhorando meu inglês, estava fazendo amizades boas, porque dentro de um ambiente religioso, as pessoas são pessoas do bem, que querem ajudar. E aí acabou que ela, por interesse dela, ela falava: você quer ir para a igreja católica? Eu vou com você. E a gente foi algumas vezes, ela indo comigo, sabe assim? Uhum. Então, é a questão da troca. Então, intercâmbio é muito isso. É como você se doa, né? E às vezes a Sim. pessoa nem está querendo se doar daquele jeito, mas a forma que você está pronta para aquilo, às vezes estimula, né? Isso. E Uhum. aí foi, nossa senhora, eu tenho assim, o difícil foi voltar. Assim, eu lembro o aeroporto, porque quando a gente vai, a gente, claro, está deixando para trás muitas coisas, né? Maravilhosas Sim. que é a nossa vida. Mas quando a gente volta, a gente não sabe novamente quando a gente vai encontrar as pessoas, né? Então Exatamente. é uma dor assim, falar assim, nossa, e você olhar a quantidade de conquistas que você teve naquele, né, naquele momento de dificuldade, o quanto de pontes que você, né, construiu de forma linda, te dá um orgulho, claro, falar assim, você olha e fala, meu Uhum. Deus, tudo que eu conquistei é mérito meu, né? Foi difícil, foi, mas tudo foi conquista minha. Mas olhar e dizer assim, ai, quando é que eu vou encontrar eles de novo? Quando é que eu vou encontrar eles de novo, né? Eu hoje tive a oportunidade de voltar em Seattle, reencontrei alguns amigos, a minha melhor amiga, né, dormi na casa dela e tudo, mas e minha mãe americana eu fui depois na outra cidade, porque como, né, eu trabalho com intercâmbio, eu acabo fazendo muitas viagens, eu sempre tento dar uma escapulidinha para encontrar. Então, intercâmbio é isso, é criar Que conexões legal. que você pode escolher para sempre, né? Ou não, Exatamente. né? Exatamente. E eu acho que a diferença é você estar aberto mesmo para ter essas relações, porque se a gente vai, claro, existe medo e tudo mais, as inseguranças, mas estando aberto a você conhecer as pessoas, conhecer as culturas, eu acho que isso ajuda muito, muito, muito durante o seu intercâmbio, que facilita Faz. você criar outros tipos de relações também, que faz toda a diferença, né? É o que a gente leva para a vida, né, Otávio? Sim, A gente sempre vai ter dificuldades para enfrentar, a gente sempre vai ter coisas, alguns problemas, né, para passar. E a forma como você vai lidar com aquilo é que vai fazer a diferença, né? é. Então, o intercâmbio é a mesma coisa, você não sabe quem é a família, né? Ela também não sabe quem é você. Uhum. Então, o intercâmbio é você se abrir. E aí, não estou dizendo que você tem que abrir mão de tudo para viver aquela vida se você não está feliz, não. Sim, Mas você tem que se permitir a entender aquele fluxo e não ficar comparando. Olha, lá é assim, beleza, no Brasil é assim, mas aqui é dessa forma. Então, o sucesso do meu intercâmbio foi muito por conta disso. Por eu ter tido realmente uma cabeça muito positiva para o novo, né? Não estou uhum. dizendo que todos os dias eram maravilhosos, não. Tinham dias que eu chegava em casa, estava sozinha ali, tinha vontade de chorar porque minha amiga, era aniversário, final de semana era aniversário de minha amiga no Brasil, né? Porque era aniversário de meu pai, porque era aniversário do meu primo. A gente sabe o quanto que isso, né, machuca a Sim, gente. E eu chorava, ai meu Deus, tal, tal. Não, mas eu estou aqui, eu vou viver aqui, porque daqui a pouco eu estou lá de volta de vez, e isso aqui acabou, né? Então é uma experiência, intercâmbio, a gente tem que sempre ter isso em mente. É uma experiência temporária, né? Claro que tem gente que faz por 1 ano, 2 anos, 10 sim, anos, tá? Mas é uma experiência para aprender. E é como na vida. Hoje a gente está aqui conversando, a gente tem que falar da agora, tem que pensar no agora, viver o agora. Né? E o intercâmbio é muito isso, é a forma como você se entrega à experiência. sim, E isso é muito nítido, porque, por exemplo, a gente tem uma mesma família que recebe dois brasileiros, mais ou menos do mesmo perfil, um ama e o outro odeia, né? é, Não estou dizendo que tem família que é padrão, né? Tipo assim, essa vai. Não, cada um é de um jeito, cada um vai dar de um, né? Vai se organizar de uma forma. Mas a forma como a pessoa chega naquele lugar, né? Como ela se abre para a oportunidade, é que vai fazer a uhum, diferença. Isso, para mim, assim, é muito claro. E por isso, né? Eu não tive nenhum acompanhamento psicológico na época, né? Nenhum tratamento nesse sentido. Mas por isso que a gente pesa tanto, né, na Just, o treinamento com o André Seben, porque é, a gente quer, né, deixar muito claro alguns gatilhos que vão acontecer durante o intercâmbio e que a uhum, gente quer que os nossos alunos estejam mais bem preparados, porque assim, você pode ir sem saber de nada, mas você já pode saber de algumas coisas que vão acontecer que vão te deixar muito mais preparados para aquela experiência.
Então, sim, a gente tem um custo alto, um custo adicional, né, de ter essa profissional conosco, mas porque a gente acredita e a gente sabe o quanto isso que faz diferença na vida da experiência do aluno. com Então, como certeza. nem todo mundo, né, tem essa cabeça já do tipo, ó, intercâmbio é isso, tem que se jogar, tal, tal, a gente vai preparar o aluno, a gente vai preparar os pais, a gente vai preparar a família para que o nosso intercambista ele aproveite ao máximo aquela experiência, porque não volta. Nossa Senhora, eu queria tanto ter tido alguns insights naquela época para eu poder aproveitar mais a minha experiência, mas enfim, eu, dentro das minhas possibilidades, eu tenho certeza que eu aproveitei ao máximo, né? Eu não Uhum. fiquei dentro de casa. Eu nunca tinha corrido na vida, feito corrida, né? E aí o único esporte que sobrou para mim lá foi cross country, que era fazer aquelas corridinhas, né, no meio do mato e tal. Eu falei, vamos, se é isso que tem, vamos nessa. E conheci também várias pessoas, né, viajei, porque tinha as competições, não que eu competia, né, mas assim, tinha as competições, eu estava lá no meio, estava conhecendo a cidade do lado, a cidade a 3 horas de lá, mais acima de Uhum. Washington, e isso é muito bacana, é você se jogar, né? Mesmo que você fique lá, pega um esporte coletivo, que você fique no banco de reserva, tem que estar Você tá lá, porque lá. você está do lado de pessoas, né, da sua idade, pessoas legais, e com certeza você vai trazer muito aprendizado, né, na volta. Sim, isso é sensacional, faz toda a diferença. Aproveitando que você falou do esporte que você fez na escola, conta pra gente um pouquinho mais sobre as disciplinas, alguma disciplina diferente, se você teve na escola, ou como que era a sua escola também, a infraestrutura, como que era a diferença da escola que você estudou lá nos Estados Unidos para a escola aqui do Brasil. Bom, de estrutura física totalmente diferente, né? Eu estudava em Salvador num prédio, né, vertical, onde, né, as salas eram aquilo, era um prédio pronto. Quando você vai para um high school público nos Estados Unidos, é aquela coisa horizontal, né? E espaço onde cada um mudava de sala, então isso já era uma coisa diferente. Como eu queria fazer a validação depois das notas, eu não queria, né, repetir o ano no Brasil, eu tive que seguir obrigatoriamente a escolha de algumas matérias, então eu peguei a álgebra, né, como representando a matemática, peguei o inglês, peguei biologia, química, que era num laboratório muito bacana, e história. Então, eu peguei essas 4 matérias obrigatórias, e aí eu tive a oportunidade de pegar teatro, que Ah, que era algo que legal. eu sempre tive vontade de fazer. Sempre tive vontade de fazer, né? E lá é normal, né? Então tem música. Eu queria fazer música também, mas não dava para conciliar, então eu peguei teatro, que era o que eu mais gostava. Então foi uma matéria que para mim foi sensacional. Me deu assim, apesar do meu inglês básico, né? Eu não pude aproveitar tão bem, né? A Uhum. experiências, a parte, né, teatral, mas para mim já foi muito maravilhoso, né? Você ter dentro de uma escola, né, um teatro, Sim, você ter um professor, enfim. Então, eu peguei essa matéria e educação física. Então, eu peguei essas 6 matérias e ainda assim acabava a aula, eu ficava na escola para fazer o cross country. E aí eu voltava, eu ia de manhã de ônibus amarelinho, né? Porque uhum. passava lá na frente da minha casa, eu ia, e na volta eu voltava com uma amiga, porque a partir de 16 anos lá eles já podem dirigir, então ela Sim, tinha um carrinho, o ônibus amarelo sai logo após, né, o término da escola, então eu acabava ficando lá, fazer com ela e voltava. E era ótimo, porque eu criava um relacionamento, né, treinava o sim. inglês, tinha uma vida bem diferente, né, porque no Brasil 16 anos não pode dirigir, então meus colegas não Uhum. tinham carro, então assim, você começa a viver essas coisas diferentes. Mas é isso, a parte de matéria, o que eu fiz de diferente mesmo foi só teatro, né, que chama drama Uhum. class, e que eu adorei. Ah, imagino, é super legal, né? É uma matéria bem diferente, que a gente realmente não está acostumado. Bom, É. a gente sabe que, infelizmente, a pandemia afetou muitos embarques de high school, né? Desde que ela começou, então muita gente acabou tendo que adiar os planos, mas agora com essa retomada, a gente está sentindo, né,
bem positivo que vai dar tudo certo, que os embarques estão dando certo, e eu gostaria de saber qual o suporte, além daquele suporte psicológico que você já comentou, qual o Hum. suporte que a Just dá, tanto para os alunos quanto para os pais, que os alunos, né, que vão fazer esse programa de high school. A gente já fez 2 embarques agora, né? De setembro do ano passado, já foi a primeira leva, né, dos Uhum, alunos. A gente embarcou quase 30 e poucos alunos. Em janeiro a gente já mandou também a segunda leva, né? E o que a gente buscou fazer a todo momento foi realmente se atualizar, né? Saber como que estavam as coisas nos destinos, como que uhum, a gente faria esse embarque da forma mais segura possível. Então, setembro, com certeza, as coisas já vão estar muito melhores, até porque já a maioria dos países já estão até sem máscara, né, dentro de sala de aula, então uhum, a vida lá já está praticamente normal, mas a gente está o tempo todo monitorando nesse sentido da segurança, né, de como, o que é que precisa, tiveram mudanças, às vezes fazendo quarentena quando chegava, enfim, então tiveram algumas coisas. E, independente de pandemia e qualquer outra questão, o nosso diferencial dentro da Just é exatamente o cuidado individualizado com cada aluno. A gente sabe que cada família, cada intercambista é de uma forma e a gente precisa respeitar isso. uhum, Então, é pegar na mão mesmo. Antes de sair, né, antes de embarcar, a gente verificar toda a parte burocrática e emocional das pessoas, de como é que estão dando sim, todo esse respaldo. Ao chegar lá, monitorar, né, como o aluno está, a gente tem um telefone de emergência para qualquer hora entrar em contato com a gente se realmente estiver passando por alguma necessidade mais específica, uhum, se precisa mudar de família, se precisa fazer. Então, assim, a gente faz o acompanhamento. André é um ponto de apoio em paralelo à Just. A gente não terceiriza o nosso suporte para ela, a gente só aham, tem um ponto de apoio lógico nisso, porque a responsabilidade principal é nossa e a gente, como Just, eu tenho assim tranquilidade de falar que todas as pessoas que estão dentro da nossa equipe, do nosso time, trata de uma forma muito séria a questão do intercâmbio. E para a gente só faz sentido se o aluno for voltar tendo todo esse apoio. Então, não é uhum, porque embarcou e vai lá, boa sorte, né, e contar com a sorte. Não, conta com apoio real. Um apoio do consultor, da gerente da loja, um apoio. Às vezes eu entro no processo, às vezes eu tenho que falar com pai, mãe, não vejo problema nenhum, né, nos finais de semana ter que me envolver com isso, porque eu sei da importância e a nossa equipe é muito voltado para esse mesmo propósito, transformar vidas. E a gente sabe que no momento delicado que é esse, né, de se viver um adolescente vivendo fora de casa, né, pela primeira vez, precisa de apoio. Então, sim, o nosso diferencial sempre foi e sempre será o apoio. A gente está aqui para acompanhar. O que a gente não pode é virar babá, né, dos nossos intercambistas, porque o intercâmbio é para um crescimento pessoal, né? A pessoa sim, que quer tudo fácil, tudo certinho, esse não é o programa. O programa de intercâmbio é para aquela pessoa que está pronta para enfrentar também os desafios, né? uhum, De não entender o que a outra pessoa está falando, de ter que encarar um problema na escola porque está sim, tirando nota baixa, porque a família está passando por um problema e ela está sendo impactada. Ou seja, o importante é não se sentir sozinho nessa jornada. E aí vem todos esses pontos de apoio, nessa rede de apoio que a gente forma para o nosso intercambista. Nem sempre a gente tem a resposta certa na hora, nem sempre a gente vai conseguir resolver no mesmo dia, mas a gente uhum, nunca vai deixar sem resposta, a gente nunca vai deixar a pessoa, né, preocupada, porque a gente sabe da nossa responsabilidade para o sucesso dela, então a gente vai caminhar junto. Então a gente prepara antes, a gente já dá algumas preparadas antes, e quando está lá, precisou de apoio, estamos juntos. Né? A gente está ali o tempo todo à disposição, porque a gente acredita e a gente sabe da nossa diferença para a diferença, né, do intercâmbio dos nossos intercambistas. Então, sim. Isso a gente sabe que realmente é um suporte muito bom para todo mundo. E aproveitando falando dessa questão do suporte, da Just, a Just é uma agência com selo Belta.
Eu gostaria que você explicasse um pouquinho da importância desse selo, para que todo mundo possa entender qual que é a diferença de uma agência ter o selo Belta e não ter o selo Belta. Maravilha, é isso mesmo. A Belta está completando 30 anos, é a única associação brasileira que monitora, né, a questão do intercâmbio das agências do Brasil com o mundo. Então, é uma associação altamente responsável pela seleção dos associados. Uhum, Então, qualquer agência acima de 3 anos, ela pode se candidatar, né, 3 anos de existência, pode se candidatar, então passa por uma seleção, uhum, e uma vez dentro, ela é monitorada, né, para ter a certeza que é uma agência que está cuidando dos intercambistas, ou seja, a equipe é altamente preparada, treinada, que de fato se envolve, né, com a experiência do aluno. Então, a gente consegue dizer que quem tem um selo Belta é uma agência que passou, né, por algumas seleções aí, e com sim, certeza agências mais bem, né, selecionadas e os pais podem, né, entregar os seus filhos de uma forma muito mais segura. E eu faço também parte do board, né, da parte da diretoria da Belta. Eu estou lá há 10 anos na diretoria, ajudando a fazer desse nosso ramo algo ainda mais profissional, né, uhum, ajudando aí de uma forma, colaborando o tempo todo para que as agências, de fato, possam ser cada vez melhores e possam entregar cada vez mais resultados aí para a experiência dos alunos. Então, viajar tem que ser primeiramente, né, com selo Belta e depois confiando na agência que tem, caso cada agência trabalha de uma forma e nós da Just trabalhamos muito com o intercâmbio do seu jeito, né, no uhum, sentido de, desde o início, a gente tenta identificar qual é a real necessidade do aluno, tenta explicar, faz um processo, e a gente é reconhecido, né, no mundo aí como realmente uma agência diferenciada, né? Se a gente falar, por exemplo, da NCISP, né, que é a Nova Scotia, a gente já recebe há muitos anos, né, o prêmio de agência preferida, porque eles acreditam que a gente manda os alunos muito mais preparados para a experiência e quando estão lá, eles sabem do apoio que a gente dá para eles. Então, sim, entre outros, né, parceiros que gostam muito de trabalhar com a gente, porque sabe que trabalhamos de uma forma muito séria e em parceria, né, no sentido uhum, de a gente faz nosso trabalho aqui bem feito, a gente espera com que eles também façam o trabalho lá bem feito, a gente mistura e traz um resultado positivo para todo mundo, não só para o intercambista, mas para a família também. sim. É isso aí, Neila. Muito obrigado. Acabamos? Já acabamos, já. Ai, que Já bom, ouvimos bastante gente. sobre sua experiência, realmente uma experiência muito bacana, parece que você teve uma experiência maravilhosa, e dá para sentir quando você fala, dá para ver o brilho nos seus olhos quando você fala dela, e do quanto você ama esse mundo do intercâmbio e quer transformar a vida das pessoas através da educação internacional. Ai, olha, pais, mães, vocês estão vendo esse vídeo aqui, nessa live, é, é o melhor investimento que vocês podem fazer para a vida dos seus filhos. Não é fácil, é dolorido, tenho certeza. Eu ainda não mandei como mãe, mas eu sei, porque minha mãe sofreu muito quando eu fui, né? Eu sou filha única, era muito apegada à minha mãe, e quando eu fui, eu lembro que o telefone ela era super firme comigo, mas ela depois me contava, né? Quando ela desligava, ela desabava. Então, assim, não é fácil essa ruptura, é um processo realmente difícil, mas vocês não estão sozinhos, vocês estão com uma empresa que está aí há 22 anos mandando, que sabe o que é que faz, e que a gente vai dar todo o apoio para vocês, independente, né, do momento, para que vocês se sintam amparados, que vocês se sintam seguros para todo o processo. Certeza e tranquilidade antes de ir, ninguém tem, né? Sempre, assim, a vontade de ir é maior do que os medos, mas os medos existem, né? A gente não sabe com quem a gente vai morar, a gente não sabe se a gente vai fazer amigos, a gente não sabe como vai ser a receptividade na escola, a gente não sabe de nada, né? Se vai conseguir dar conta do clima, mas se a vontade de ir for maior, você já está pronto. O resto a gente vai te preparando e a gente vai, né, de mãos dadas aí durante toda a jornada. Então,
Pais, melhor experiência, melhor investimento que você vai fazer na vida dos seus filhos. Filhos, intercambistas, dá frio na barriga, mas é maravilhoso. Depois, então, assim, é só no início, o frio da Uhum. barriga, né? E o desespero. Depois fica muito bom, e na hora de voltar, dá aquela tristeza querendo ficar. Eu, por exemplo, fui inicialmente para ficar só um semestre. Quando deu 3 meses, eu queria ficar, já não dava mais, porque a minha família já estava querendo também se mudar. Enfim, deu um rolo que não deu para eu ficar. E hoje eu falo que foi o meu maior arrependimento, não ter ficado um ano. Porque quando as coisas estão boas, seu inglês está melhor, então você vai usufruir de muito mais daquela experiência. Uhum. Eu também não quis voltar, que foi o maior erro da minha vida. É porque eu fui no metade do segundo ano, né? Então, eu queria voltar para fazer o terceiro ano, porque eu queria entrar logo na faculdade, porque eu queria estar junto da minha turma e coisa e tal. Formei, hoje eu olho para trás e digo, meu Deus, o que é que foi, né, ter que passar direto na faculdade? É, Enfim, a gente vai ficando mais velho, a gente vai o que seriam 6 meses a mais lá, que teria trazido com certeza muito mais experiência, e a gente fica nessa coisa de, né, de querer voltar. Mas, exatamente. enfim, se vocês quiserem ouvir o conselho da tia Neila, que vivenciou e puder, fiquem, porque depois você repete um ano aqui, faz mais um ano, não tem problema nenhum, mas o que transforma a sua vida vai ser eterno. Então, é uma experiência maravilhosa, tá bom? E Certo. estamos aí. Falem com os Tá nossos aí. consultores, falem comigo, falem com o que vocês quiserem, porque falar de intercâmbio é a nossa paixão e a gente vai, com certeza, te passar o máximo que a gente sabe, o máximo de informação, de experiência, para que a gente também veja se você está pronto, porque a gente também já Uhum. chegou para alguns casos, para algumas pessoas e falou: olha, eu não sei se você está pronto para um high school. Que tal a gente Exatamente. começar primeiro com um programa de férias, teens, né? Enfim, a gente vai entender cada caso. Não é todo mundo que está pronto, mas a gente é bem ético nesse sentido e a gente vai falar sempre a verdade. Isso aí. Então, contem com a gente. Então, Beijo, beijo, beleza. beijo. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tchau.